Olá, hoje vamos falar um pouco sobre uma microbiota intestinal saudável e como isso interfere no nosso organismo. Você sabia que muitas doenças crônicas e autoimunes, elas começam no intestino e podem ser finalizadas no intestino? A microbiota intestinal é um órgão vital do nosso organismo. A microbiota intestinal começa a ser influenciada desde o nascimento, especialmente se a criança nasceu de cesárea ou parto normal. Uma boa microbiota intestinal depende muito do processo digestivo e começa já lá na mastigação. Durante a mastigação, nós já começamos a liberar algumas enzimas digestivas, que é importantíssima para esse processo. Por isso que é importante mastigar com calma, mastigar bem os alimentos, não tomar líquido junto com as refeições. Depois dos 40 anos, nós já começamos a ter uma diminuição desse ácido clorídrico do estômago. O ácido clorídrico é um ácido super potente no nosso estômago, que vai ajudar a dissolver aquele alimento que já veio em partículas um pouco menores depois da mastigação, e ali ele já tem um processo de absorção de alguns nutrientes. A falta de ácido clorídrico traz um problema muito comum, que é a azia ou refluxo e a má absorção de nutrientes, que hoje é muito confundido. A maioria das pessoas acham que a azia ou refluxo é o excesso de acidez estomacal, e não, é o contrário, é a falta de acidez no estômago. E essa diminuição da acidez estomacal pode acontecer de anos tomando líquido com refeição, às vezes por falta de alguns nutrientes. Para produzir ácido clorídrico, nós precisamos de vitamina B1, de zinco, de iodo, e uma má nutrição também faz com que a gente não produza esse tipo de ácido, que é importantíssimo para a digestão. Uma doença muito comum é uma doença do refluxo gastroesofágico. Muitas pessoas chegam no consultório tomando os prazóis da vida, omeprazol, pantoprazol, há anos, achando que isso está resolvendo o problema. Não, isso está piorando esse problema. Os sintomas mais comuns de falta de acidez estomacal é azia, tosse crônica, asma, problemas dentários, sinusite com frequência. Esse refluxo gastroesofágico afeta 20% dos adultos e 10% das crianças. Outras coisas também afetam, como obesidade, má mastigação, refeições muito pesadas antes de dormir, álcool, tabaco. O uso excessivo de medicamentos antiácidos também diminui a acidez estomacal. Você já está com problema. Como vamos restaurar esse ácido clorídrico do seu estômago? Uma forma de restaurar essa acidez estomacal é a suplementação de vitamina B1, iodo, zinco. Quando o problema já está mais avançado, é necessário fazer uso do cloridato de betaína, que é uma cápsula que você toma junto com a refeição, que vai ajudar a liberar a acidez estomacal e melhorar o processo digestivo. Em casos mais avançados, o cloridato de betaína, que é uma cápsula que você vai tomar junto com a refeição, ela vai ajudar nessa digestão e melhor absorção dos nutrientes. Uma deficiência de ácido clorídrico no estômago pode levar a uma síndrome do intestino irritável, porque o alimento que deveria ter sido bem digerido no estômago acaba indo para o intestino em moléculas maiores. Além do que, quando nos alimentamos, às vezes ali naquele alimento tem a presença de uma bactéria, de um parasita, que deveria morrer na acidez estomacal. Mas como nós estamos com baixa acidez estomacal, esses micro-organismos patogênicos acabam chegando no intestino. E um intestino não saudável, com a presença ali de bactérias, de parasitas, de alimentos mal digeridos, ele pode se tornar um intestino permeável. O que significa isso? O intestino ele tem que ter um tecido, uma trama bem fechadinha. Quando ele está em processos inflamatórios mais severos, ele se torna permeável. O que é permeável? Tudo passa. Então, proteínas mal digeridas podem passar pelo intestino e para a corrente sanguínea. E que o nosso organismo entende que é um agressor e começa a mandar anticorpos para nos defender desse agressor que está na corrente sanguínea. E aí se inicia uma doença autoimune. Uma coisa que nós precisamos ter atenção é fazer a desparasitação pelo menos 2 vezes por ano. O que é desparasitar? É diminuir a carga de parasitas, de vermes que estão no nosso organismo. A presença de parasita pode trazer várias doenças, além da desnutrição. E quando você observa no exame de sangue, aquele ferro baixo, uma ferritina baixa, uma B12 baixa por um longo tempo, desconfie que pode ser parasitas. Eu vou te dar uma notícia não muito boa. No exame de fezes, nós não identificamos a quantidade de parasitas que tem no intestino. Só 10% do exame de fezes aparece parasitas intestinais. Então, nós não podemos confiar só no exame de fezes para poder desparasitar.
Já coloca no seu calendário a cada 6 meses fazer a desparasitação e não ficar dependendo só de exame de fezes. Então, resumindo aqui nesse slide, parasitose pode desencadear ou agravar condições inflamatórias e autoimunes, como colite ulcerativa, eritema nodoso, artrite reativa, síndrome do intestino irritável e aumentar os riscos dos desequilíbrios imunológicos, levando à inflamação crônica. Estudos mostram que ligações entre uma microbiota desequilibrada e uma disbiose. A disbiose é o intestino com excesso de parasitas e bactérias ruins, e essa inflamação que eles causam pode gerar várias doenças crônicas. Hoje está cada vez mais sendo estudado a relação entre intestino e cérebro. Uma inflamação intestinal pode desencadear problemas neurológicos, como Parkinson, autismo, Alzheimer, depressão, ansiedade. O Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos descobriu que, enquanto os seres humanos têm cerca de 23 mil genes funcionais, o microbioma humano possui cerca de 8 milhões de genes. Isso significa que o microbioma ele tem mais impacto na nossa saúde do que os próprios genes. Existe um livro que chama 10% Humanos que relata essa questão de termos mais bactérias no organismo do que genes. Tem algumas pesquisas que mostram que crianças do espectro autista ele tem uma microbiota intestinal distinta, diferente de outras crianças. E o uso de alguns antibióticos, como antibióticos que tratam uma bactéria chamada Clostridium, que é muito presente na microbiota intestinal do autista, teve uma melhora significativa no autismo. Em alguns casos de tratamentos com antibióticos, inclusive antibióticos contra a Clostridium, que é uma bactéria que é bem presente na microbiota do autista, levou a uma melhora no desenvolvimento do autismo. Então, a microbiota intestinal, ela produz moléculas que influenciam não apenas o sistema imunológico, mas também influenciam na produção de neurotransmissores, como GABA, serotonina. Então, existem estudos que mostram que a microbiota intestinal produz moléculas que influenciam não apenas o sistema imunológico, mas também na produção de neurotransmissores, como GABA, dopamina, serotonina, que ajudam na regulação do humor e das funções cognitivas. Então, em resumo, a disbiose e a síndrome do intestino permeável, Lucky Gut, estão associadas a diversos problemas inflamatórios, como de pele, dermatite atópica, rosácea, tireoide Hashimoto, que é uma doença autoimune que o próprio organismo ataca a tireoide. Isso acontece porque no intestino permeável, que proteínas podem entrar na corrente sanguínea. E o glúten, que é um tipo de proteína que está lá presente, ela é muito parecida com uma proteína que existe na tireoide. E o organismo acaba atacando a tireoide, os anticorpos acabam atacando a tireoide, achando que é um agressor. A tireoidite Hashimoto, que é uma doença autoimune da tireoide, ela está diretamente relacionada também à questão intestinal, à permeabilidade intestinal. O que acontece? Quando você tem um intestino permeável, algumas moléculas passam pela barreira do intestino e proteínas também. Essas proteínas, quando entram na corrente sanguínea, como o glúten, ele é identificado como um agressor e nosso organismo começa a mandar anticorpos para poder combater esse agressor. Só que lá na nossa tireoide tem uma proteína muito parecida com glúten. Nosso organismo se confundem e começa a atacar o glúten e a tireoide junto. E a tireoide começa a degenerar e perder suas funções. Então existe uma correlação entre tireoide Hashimoto, a doença celíaca e a permeabilidade intestinal. Existem estudos que mostram que a obesidade também está relacionada à microbiota intestinal. Foram desenvolvidos vários estudos em ratos e depois em pessoas, mostrando que a microbiota de uma pessoa magra é diferente de uma pessoa obesa. Então, estudos com ratos demonstram que aqueles que receberam a microbiota de indivíduos obesos ganharam peso, enquanto ratos que receberam a microbiota de indivíduos magros mantiveram seu peso. Então, bactérias no intestino são causas diretas do ganho de peso e de obesidade. Então, como fazer para melhorar a digestão e a saúde intestinal? Nós usamos a metodologia do 4Rs, que é remover elementos prejudiciais, repor o ácido clorídrico às enzimas digestivas, reintroduzir bactérias benéficas e reparar o revestimento intestinal. Remover elementos prejudiciais é remover alimentos inflamatórios, alimentos muito industrializados, fazer um protocolo de desintoxicação de metais pesados, fazer um protocolo de desintoxicação de parasitas. É extremamente importante também repor esse ácido clorídrico e as enzimas digestivas. E a reposição pode acontecer com a suplementação de vitamina B1, de zinco e de iodo. E se esse estômago já está com sinais de falta de acidez estomacal, nós já podemos entrar com cloridato de betaína e enzimas digestivas. Depois do processo de remover os alimentos prejudiciais, nós podemos repopular essa flora intestinal com boas bactérias,
que aí é com o uso de probióticos, com pré-bióticos, com alimentos fermentados. Então também podemos, através de suplementação, reparar esse revestimento intestinal. Então eu espero que através desse vídeo eu tenha conseguido mostrar como funciona esse processo digestivo e intestinal, o quanto ele é importante para a nossa saúde e para evitar doenças crônicas e autoimunes. Se você já tem uma doença crônica, uma doença autoimune, nós já podemos fazer algumas ações para reparar essa parte digestiva, reparar esse intestino e melhorar a sua condição de saúde. Em alguns casos que não estão tão crônicos, até levar à cura dessas situações. E se você gostou desse vídeo, tem dúvidas ou quer que eu me aprofunde um pouco mais no assunto, deixe seu comentário aqui no canal. Até a próxima! Você está em busca de novas maneiras de equilibrar a sua saúde? Não perca essa oportunidade de se informar e cuidar melhor de você. Assista os nossos vídeos para descobrir mais os benefícios das terapias ortomolecular e a biorressonância.